Olá, meu nome é Laura Bartelli, eu sou instrutora do Movimento Perfeito e hoje a gente está iniciando o terceiro vídeo da série Talento para Ganhar Dinheiro. E no primeiro vídeo a gente conversou sobre permissão, crenças incompatíveis e zona de conforto, que são as barreiras para a gente alcançar aquilo que a gente quer. Né? Quando a gente não se permite o melhor não chega. Quando a gente tem crenças, ideias que não são compatíveis com o que a gente quer, o melhor não chega. Quando eu fico na zona de conforto, na espera, o melhor não chega. Então, para o melhor chegar na minha vida, eu preciso me desvencilhar disso. Sair da zona de conforto, identificar quais são as barreiras, né, ideias que eu tenho que estão me impedindo e começar a me permitir o melhor. No final do vídeo eu vou contar como isso aconteceu para mim, o que eu percebi, né, como é que eu aprendi sobre essas três questões. No segundo vídeo, a gente conversou sobre estratégias. Estratégias que às vezes a gente tem, mas que não nos auxiliam. Então é comum a gente analisar o problema, tentar analisar a nossa situação, tentar entender o porquê ela está acontecendo com a gente. Mas isso nos deixa mais próximo do problema. O problema cresce. A gente fica sem energia, sem disposição. Então analisar o problema não funciona. Outra estratégia comum é a gente ficar na posição de espera. Espero que o meu chefe mude, eu espero que a estação mude, eu espero que o governo mude, eu espero que a crise passe, eu espero. Eu fico na posição de espera. Eu responsabilizo algo que não sou eu pelos meus resultados. Essa estratégia não funciona. Tem uma terceira estratégia que é o esforço. Eu acredito que se eu me esforçar mais eu vou conseguir. Mas muitas vezes a gente sabe, a gente se esforça, faz. E parece que os resultados eles não chegam. Né? Tem uma certa dificuldade, parece que está travado aquele resultado para mim. Você já deve ter sentido isso. Então hoje a gente vai conversar sobre o que é essencial. Né? Qual estratégia pode funcionar? Né? Tem todas as condições de funcionar quando a gente está conversando sobre mente e sobre energia. Essa é a base de tudo que a gente conversa, né? Então, o que acontece na nossa mente? Como é que a gente usa a nossa mente a nosso favor, o nosso cérebro? E como é que a gente aumenta a nossa energia para estar alinhado com aquilo que a gente quer experimentar? Porque se tudo são vibrações, como é que eu me torno compatível vibracionalmente para aquilo que eu quero experimentar? Então, a gente vai conversar sobre isso. E o primeiro ponto é, você quer uma mudança na sua vida? Você quer um resultado financeiro superior? Você quer mais cliente? Você quer fazer aquela viagem? Você quer? Querer é suficiente? Você quer várias coisas na sua vida. Querer todas elas tem funcionado? Muitas vezes, maioria das vezes, querer não é suficiente. Você precisa decidir. Decidir. Tomar uma grande decisão. Né? Eu decido que eu vou aumentar meus resultados. Olha a diferença. Olha a diferença de eu querer melhorar meus resultados e eu decidir melhorar os meus resultados. Eu quero ter mais clientes. Eu quero ter um dia bom. Eu quero viajar, eu quero comprar uma roupa nova, eu quero um relacionamento, eu quero. Querer parece tão leviano, né? E condicional, parece que depende de coisas. Olha, eu quero, mas é difícil, mas o país precisa auxiliar, mas a empresa precisa melhorar. Eu quero, só que, sei lá, na minha idade. Então, o querer, ele abre espaço para muita condição externa, né? Parece não depender tanto de mim assim. Né? Eu quero. Então, por exemplo, eu quero pegar esse copo. Eu quero pegar, talvez eu pegue, talvez não. Agora eu decidi. Eu decidi que eu vou pegar o copo. Pego o copo. Eu decidi que eu vou melhorar meus resultados. Eu decidi que eu vou triplicar os meus resultados. Eu decidi que eu vou ter mais clientes. Eu decidi que eu vou fazer essa viagem. Eu decidi que eu vou encontrar o trabalho dos meus sonhos. Eu decidi que eu vou ser feliz trabalhando com o que eu gosto e ganhar dinheiro com isso. Você percebe a diferença entre querer e decidir? Então você precisa tomar uma decisão. Decida. Decida. Então agora pare. Pare tudo que você está fazendo. Qual a sua decisão?
qual a sua decisão. Você decide agora. Junto com a decisão vem uma postura. A partir do momento que tu decide, meio que a decisão ela pede uma postura sua, né? Então eu decidi que eu quero triplicar os meus resultados esse mês. Eu decidi. Junto com essa decisão, não. Eu tenho que ter uma postura coerente com essa decisão, né? Uma postura mental e uma postura de movimento. Sim. Então a postura mental. Primeiro, a síndrome do mimimi não combina com aquela pessoa que decide, né? Você não decide triplicar os seus resultados e começa. Mas é complicado, não é bem assim. Eu nunca tive o dinheiro que eu quero. O mês já tá terminando. Mas é que eu tenho muita conta para pagar. Laura, é que tu não sabe a minha situação. Tu não sabe o chefe que eu tenho. Na minha atividade, com essa crise, olha, é uma demissão atrás da outra. Laura, acho que tu não tem lido o jornal. Síndrome do mimimi. Mimimi, mimimi, mimimi. A decisão, tomar essa decisão não abre espaço para mimimi. Quando tu toma uma decisão, a postura já está direcionada ao que tu quer, né? Então mimimi não entra nisso. Querer sim. Eu quero. Eu venho um monte de mimimi depois do querer. Agora eu decido, né? Então Zé Fini, né, para a síndrome do mimimi. Então a minha postura mental, ela tem que estar preparada para o melhor, né? Gosto muito de pensar diariamente. Diariamente. Eu faço meu alinhamento e eu termino com a seguinte frase: só o melhor chega para mim. Só o melhor chega para mim. Sabe, isso me condiciona para o melhor. Isso me condiciona para transformar as experiências na melhor possível para mim. Mas por quê? Porque eu decidi que o melhor chega para mim. Eu decidi que eu vou fazer das experiências que chegarem a melhor para mim. Que eu vou utilizar elas da melhor forma que eu puder. Então, quando a gente decide, né? Eu decido triplicar meus resultados, eu decido que o melhor chega para mim. Essa é a minha postura mental. Não tem espaço para mimimi. Sim, exige uma postura de movimento. O que é isso? Postura de movimento. Eu me movimento para o melhor. E eu tô pronto para o melhor. O melhor chega para mim, mas eu tô pronto para o melhor. O que é estar pronto para o melhor? Eu tô pronta para fazer o que precisa ser feito. Para mudar o que precisa ser mudado. E para me responsabilizar pelos resultados que eu tô tendo. Como disse a Rosalia no Encontro Online, eu repeti no primeiro vídeo, repeti no segundo, vou repetir no terceiro. Você começa a se envolver com aquilo que compete a você. A crise não compete, o chefe não compete. Compete o quê? O seu foco, a sua criatividade, lidar com as suas emoções. Isso compete a você. Então você começa a estar pronto para se aprimorar, pronto para usar os meus contatos, pronto para pensar fora da caixa. Exige essa prontidão. Quando você decide, o melhor chega para mim. E você fica nessa postura de eu tenho prontidão para fazer, para mudar e para me responsabilizar, as coisas começam a vir e você começa a enxergar o que antes você não enxergava. Porque agora você tomou uma decisão. Sabe, a gente não tem acesso ao todo, né? O nosso cérebro ele não consegue enxergar tudo. Você enxerga aquilo que você coloca a sua atenção, né? Então, onde você coloca a sua atenção, vai vir. Quando você toma uma decisão, você coloca a sua atenção nas oportunidades e você diz, olha, só o melhor chega para mim, você fica com isso em mente e vai para a vida com isso. A sua atenção começa a se voltar para isso. É como se fosse um radar. Você começa a ficar atento à oportunidade, a facilidades, a facilitadores.
Você começa a ficar vibracionalmente preparado para isso. Agora, quando a sua atenção está na crise, você só enxerga a notícia de crise. Quando a sua atenção está na conta que você tem para pagar, você só enxerga que você não tem dinheiro. Quando a sua atenção está nas suas preocupações, porque você não vai conseguir, você encontra mais preocupações. Então, quando eu tomo uma decisão de manhã cedo, eu decido o que eu quero. Eu vou triplicar meus resultados. Eu decido o melhor chega para mim. Eu tenho essa postura mental e de movimento em direção ao que eu quero. As facilidades, os facilitadores e as oportunidades, elas aparecem. Porque eu tô com a minha atenção voltada para elas. Antes elas podiam estar passando por mim e eu não via. E 2, eu começo a atrair. Eu começo a entrar nessa possibilidade, nesse campo vibracional. Acho que fica claro para muitos que já acompanham o Movimento Perfeito, né? Aqueles que estão escutando pela primeira vez esse vídeo ou essa série de vídeos ainda não praticam, talvez isso ainda fique um pouco nebuloso, né? Tudo bem, é porque você ainda não conhece as práticas. Mas vibracionalmente existe tudo para você experimentar. Só que existe uma energia que é a sua e existe a energia do que você quer. E isso tem que estar compatível, né? Isso não foi a gente que inventou, né? Isso é física quântica nos dizendo, isso é neurociência que estuda o cérebro. Então, eu decido e eu tenho postura mental e de movimento para o melhor. Quando a Rosalia fez a aula Talento para Ganhar Dinheiro, a primeira aula presencialmente em Porto Alegre, eu escutei ela, né? E comecei a treinar, porque eu ia dar essa aula aqui no Rio. Então, sempre que eu assisto às aulas, eu começo a treinar comigo mesma, né? E foi impressionante, né? Foi daí que surgiu esses vídeos e tudo mais. Fazendo a primeira aula, eu vi que eu tinha uma barreira que era... São duas. A primeira era a barreira da permissão, né? Eu me permitia os números que eu estava tendo no Movimento Perfeito aqui na sede do Rio de Janeiro, né? Eu achava que estava ok. Então, eu não me permitia mais. Eu olhava o resultado mensal e pensava, é isso, essa é a nossa média. A gente começou há 2 anos atrás, então tá ok esse número. Então, o que acontecia todos os meses? Os meus números, eles eram mais ou menos os mesmos sempre. Claro, eu só me permito esse valor. Como é que eu vou querer mais? Como é que vai vir mais? Então, a primeira coisa que eu percebi foi isso, né? Eu não tinha essa permissão para mais. Eu não estava usando. E nesse momento, quando me deu esse estalo, eu disse, nossa, Laura, sabe? No início do ano, quando eu pensei nos meus objetivos, um deles era a ousadia. Quero ousar, sabe? Essa experiência de viver, de estar nesse mundo de materialização. Eu quero ousar, eu quero me superar. Cadê essa Laura? Né? E foi aí que eu decidi, né? Eu vou triplicar os resultados no mês de julho. Um mês que a gente tem menos atividades, né? Mas eu vou triplicar os resultados. E naquele momento eu tomei a decisão. E eu continuei, né, fazendo os exercícios. E eu descobri uma crença super incompatível. A crença de que os stand-ups, os encontros, né, que a gente faz aqui, vão demorar para lotar. Eu tinha essa ideia na minha mente. Ah, vai demorar para lotar, é normal. Eu estava acostumada de novo com um número X. Depois que eu identifiquei, coloquei na caixa preta, voltei a me alinhar, o que aconteceu? O nosso último stand-up tinha 103 pessoas. Foi a nossa maior lotação aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz as mesmas coisas que eu estava fazendo nos outros meses. E é óbvio que eu faço várias coisas e eu me movimento na direção daquilo que eu quero. Mas eu vinha me movimentando. Só que a minha energia, a minha crença, a minha ideia, ela não estava colaborando. Então, estava sendo esforçado para mim. Estava sendo muito esforço. E foi muito legal, porque quando a gente começou quando a gente fez a aula presencial aqui no Rio, né, aconteceu uma outra grande evidência, né? Eu já tinha decidido, né? Então, é isso que eu vou obter nesse mês de julho. E as oportunidades, elas começam a aparecer.
E coisas óbvias que tu ainda não tinha se dado conta começam a surgir. Por quê? Porque agora você tomou uma decisão. É como se agora eu tô preparado para que venha a oportunidade. A oportunidade ela não chega, você se prepara para ela. Lembra disso. A oportunidade ela não chega, ela não cai de paraquedas. Você se prepara para ela. Quando você está preparado, você vê ela. É isso que acontece. Então eu me dei conta que eu podia fazer a nossa aula com os nossos praticantes online. Uma coisa que eu já podia ter feito há muito tempo. E foi muito bom, porque a gente fez. E aí, mais uma vez, então foi a terceira vez que eu estava diante de todo esse conteúdo e me aprimorando e fazendo os exercícios. E eu decidi, nossa, não só eu, todos nós. Vai ser um mês da prosperidade. E a gente vai aprender isso. E a gente vai aprender que a gente pode criar prosperidade, né? E a gente pode atrair, sim, dinheiro pra gente. Só que a gente precisa estar se permitindo isso. A gente precisa ter ideias que são compatíveis, né? Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso decidir e ter essa postura mental e de movimento. E as coisas começam a acontecer. E começam a acontecer mesmo. Né? E as evidências começam a chegar. E algumas coisas são coisas que você pode fazer que antes você não percebia. E outras são oportunidades assim que diz, nossa, como assim? Na mesma semana que eu comecei, eu recebi 3 e-mails diferentes falando sobre a necessidade de criar um programa sobre prosperidade. Eu estava pensando sobre isso, eu estava vibrando sobre isso e veio esses e-mails. Depois do encontro online da minha mãe, foi a primeira vez que no mesmo dia veio 2 e-mails sobre atendimento individual. Nossa! Então as coisas começaram a acontecer. Essa semana, uma empresa, né? Uma empresa querendo o movimento perfeito aqui no Rio de Janeiro, querendo aprender as técnicas. Eu venho fazendo as mesmas coisas, mas agora eu estou muito mais preparada. E é isso que eu quero que você aprenda, né? Eu espero, né, que esses vídeos todos ele tenha inspirado vocês, né, a tomarem essa decisão. Então, para aqueles que já conhecem o movimento perfeito e já conhecem as práticas, escutem novamente, voltem, caixa preta, alinhamento, tabela vibracional, são essenciais. O que eu tenho feito? Isso. Eu tenho o meu calendário do poder que eu chamei. Então eu tô decidida, né? E todos os dias, é caixa preta, é alinhamento, diariamente, se eu me vejo fora de foco, opa, volta pro foco e faço mais um alinhamento. E se tem alguma ideia limitante ao longo do dia, eu escrevo de novo e coloco na caixa preta. E eu saio de casa com a ideia. Só o melhor chega pra mim. Só o melhor chega pra mim. E tem mais uma coisa. No meu alinhamento, tem uma frase que veio pra mim, assim, e eu... Nossa, é isso mesmo. Ganhar dinheiro é fácil, é divertido, e eu levo jeito pra isso. Ganhar dinheiro é fácil, é divertido, e eu levo jeito pra isso. Então, essa é a minha crença do momento. E coisas novas e boas estão vindo e ainda virão. Para aqueles que ainda não conhecem as práticas do movimento perfeito, ou que querem aprimorar, percebem que vai fazer diferença poder ter um auxílio, eu criei um programa bem especial para esse mês de julho, que é o programa Talento para Ganhar Dinheiro. No próximo vídeo eu vou contar para você como é que ele funciona e tenho certeza que você vai gostar. Um beijo!